Bem, pessoal, nessa aula eu já falar um pouquinho sobre índice de liquidez geral. Se você caiu aqui de paraquedas nessa aula, faz parte de um treinamento de fundamentos. Então é super importante para que você entenda essa aula, veja as anteriores e dê prosseguimento ao treinamento que está na descrição do vídeo, a playlist, tá bom? Gratuito para você aqui no canal Trader Supremo. Índice de liquidez geral, o que ele é, né? O índice de liquidez geral, como é que você vai calcular o índice de liquidez geral? Primeiramente, você vai pegar o ativo circulante mais o ativo realizável a longo prazo e dividir pelo passivo circulante e pelo passivo exigível de longo prazo. Ele faz a mesma coisa do que o índice de liquidez corrente, somente que ele é um pouco mais abrangente. E aonde essa abrangência dele inclui o ativo e o passivo de longo prazo. Então, o índice de liquidez geral nada mais é do que o índice de liquidez corrente adicionando o passivo e o ativo de longo prazo, que é o ativo realizável a longo prazo, a RLP, e o passivo exigível de longo prazo. Então ele pega os ativos e os passivos de longo prazo, somam com o circulante de cada um, de tanto do ativo quanto passivo, fazem a divisão para poder verificar o seu índice de liquidez geral, que é o quê? Para quanto, da mesma forma que a gente viu no índice de liquidez corrente, na aula anterior, a gente verifica agora nessa aula de índice de liquidez geral, justamente o que a gente verifica nessa aula de índice de liquidez geral. A gente verifica que o índice de liquidez, tanto corrente quanto geral, ele tem que ser superior a 1. Quando ele é superior a 1, a gente mostra que a empresa tem uma capacidade financeira para pagar as suas despesas, né? Se ela realizar, se ela vender, se ela desmobilizar todo o ativo dela, ela consegue pagar toda a despesa dela. Então a empresa é líquida, consegue liquidar tudo. Se for acima de 1, mostra que a empresa tem saúde financeira para arcar novos endividamentos, assim sucessivamente. Então nada mais é do que um índice de mercado, só para você entender quando for fazer uma análise fundamentalista mais criteriosa, ou quando você estiver verificando alguns sites que mostram que a empresa tal teve um índice de liquidez corrente tal, índice de liquidez geral tal e tudo, e você conseguir entender o que significa esse dado e para que ele vai estar medindo, o que ele vai estar medindo. Como a gente vai utilizar ele, a gente vai ver nas próximas aulas. Essa aula aqui é para quando você estiver lá na frente e a gente falar sobre esse assunto e você não se recordar, você voltar para cá para entender o que é, para poder aquela aula se tornar um pouco mais rápida. Da mesma forma que a gente fala aqui sobre ativo circulante, passivo circulante, ativo realizável a longo prazo e passivo exigível a longo prazo, você não sabe o que é, a gente tem uma aula falando só sobre isso, bem rapidinha para você tirar essa dúvida. Caso você saiba, então já fica mais fácil para você dar continuidade ao treinamento, tá bom? Grande abraço, até a próxima aula, espero que você esteja gostando do vídeo e esteja gostando do treinamento. Caso sim, compartilhe com seus amigos aqui esse treinamento que é gratuito aqui no YouTube. Grande abraço, até mais, tchau, tchau!